Todos estão conseguindo visualizar os slides aí? Tô vendo direitinho, mano. Tá tudo certo. Beleza. Vamos em frente, então. Pessoal, é o seguinte. Vocês sabem que as plantas, quando produzem seus gametas, tá? E esses gametas se encontram quando ocorre a chamada fecundação. Você tem a formação de uma célula única, né, que soma o material genético do gameta masculino e do feminino, e nós chamamos dessa célula de zigoto. E esse zigoto depois começa a se dividir, essa célula, né, começa a se dividir em outras células, formando o chamado embrião. Então, aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que ocorre esse processo. Por favor, prestem atenção nessa imagem. Do lado esquerdo, nós temos um momento em que aquela célula inicial, o zigoto, se dividiu em duas. Então, você tem um sistema bicelular aqui, ó, só duas célulazinhas. Depois, essa célula de baixo aqui, ela vai servir apenas para dar uma ancorada, certo? É o que a gente chama de suspensor. Ela vai ancorar essa estrutura que vai se tornar um embrião, né? Lá no óvulo, certo? Então, vai ficar aqui essa estrutura de cima se dividindo. Então, aqui você tem aqui na letra C, já 4 célulazinhas, tá? E você tem esse processo de divisão celular formando esse embrião, tá certo? Em um dado momento, essas células começam a ter, digamos, uma organização diferenciada, tá certo? Você começa a ter aqui, olha, a proliferação de algumas células aqui, nessa parte mais posterior. Deixa eu botar uma outra figura, pronto. Essa parte superior aqui, a gente vai chamar de protoderme, tá certo? Essa parte aqui de baixo eu falei é o suspensor. E esse todo aqui de cima é o embrião. Essa parte de baixo depois vai desaparecer. Então, você tem essa organização celular até que você vai ter uma estrutura bem mais adiantada, certo? Desse embrião. Em que você vai ter alguns tecidos fundamentais já se formando, certo? Então, aqui do lado de fora, olha, você tem a protoderme, que vai formar a epiderme das plantas, né? Que vai permitir elas conquistarem um ambiente terrestre, porque vão ter uma proteção. O procâmbio, que vai ser o tecido aí responsável por dar origem a todos os vasos condutores de seiva. Aqui o meristema fundamental, que é um tipo de tecido também indiferenciado, que vai dar origem a tantos outros órgãos da planta. E aqui, em cima, presta atenção, você tem o chamado cotilédone. Cotilédone. O cotilédone, gente, é uma estrutura que é basicamente uma folha embrionária, tá certo? Uma folha embrionária. E aí você continua tendo esse processo aí de maturação desse embrião, certo?
Mas aqui, nessa imagem, aqui, deixa eu identificar, pronto. Aqui, o cotilédone, nessa última imagem da direita, se curvou aqui para baixo, né? Se curvou aqui para o lado direito, embaixo. E aqui no meio, vocês têm uma depressão. Nessa penúltima imagem, vocês têm uma depressão, tipo um buraquinho que vai se formando. Aqui é o que nós chamamos de meristema apical caulinar. É basicamente daqui que você vai ter uma proliferação celular que vai fazer a planta crescer, tá? Em direção à luz, né? O crescimento aéreo. E lá embaixo, você tem o meristema apical radicular. Olha na última imagem aí, gente, do lado direito. Esse meristema apical radicular, radicular vem de raiz, vai promover o crescimento da raiz propriamente dita. Então, você tem dois meristemas aí, basicamente, tá? Contribuindo para o crescimento longitudinal dessa planta. Mas a grande questão aqui, gente, é o tal do cotilédone, essa folha embrionária. Quantos cotilédones vocês estão identificando nesse embrião? Presta atenção aí. Por favor, digam pelo chat ou podem falar também, se preferirem. Dessa vez eu estou ouvindo. Quantos cotilédones tem nesse embrião? Um. Exatamente. Só tem um cotilédone. Por ter apenas um cotilédone, nós chamamos as plantas que assim o são de monocotiledôneas. Monocotiledôneas. Entretanto, algumas plantas têm dois cotilédones. As chamadas dicotiledôneas, mais corretamente chamadas de eudicotiledôneas. Então, você tem aqui agora, olha, aquele mesmo desenvolvimento embrionário, porém, com essa característica de ter dois cotilédones. Olha, aqui nessa imagem, essa terceira imagem da esquerda, na imagem letra E, na verdade, tá aqui. Então, você tem dois cotilédones, tá? E agora eu vou mostrar que essa classificação de monocotiledônia e eudicotiledônia, ela pode ser identificada através de outros aspectos, não apenas pelo cotilédone. E é isso que eu vou mostrar. Mas antes está aqui, tá? Depois que esse embrião ele se desenvolve um pouquinho mais, você vai ter essa plântula, né? A plantinha bem novinha aí, tá? Se formando. Então, ela já vai ter aqui essa parte embaixo que vai dar origem à raiz. O hipocótilo, que é basicamente o que será o sistema apical caulinar, né? Que vai ser essa, digamos, esse conjunto de células aí indiferenciadas que vai crescer para cima. Lá embaixo, o meristema apical radicular, cresce para baixo. E os cotilédones aí, eles estão identificando aí dois cotilédones. Logo, estamos aqui mostrando uma eudicotiledônia. E se a gente fizesse um corte aí nessa planta, a gente ia identificar essas estruturas aqui. O tecido vascular, o procâmbio, lá por fora a epiderme, né? E por dentro o tecido fundamental. Aqui já não é mais protoderme, né? Já é epiderme. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não, né? A Isha disse não, São Luís disse não, e Dai disse não. Então, vamos ver que outros aspectos das monocotiledôneas e eudicotiledôneas podem ser identificados além do número de cotilédones. Então, vamos lá. Diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, quanto à morfologia externa. Vamos lá. Teve uma turma do terceiro lá que eu consegui levar algumas plantinhas, tá? Levei
alguns receberam monocotiledôneas, outros dicotiledôneas, e outros receberam uma de cada. Mas a questão é que a raiz de uma e de outra é bem diferente, tá? Em geral, é fácil identificar que as monocotiledôneas têm a chamada raiz fasciculada. Essa raiz fasciculada ou enfeixe é basicamente uma raiz superficial. Então, ela, digamos, não ancora tão profundamente, nem tem a capacidade de buscar água e nutrientes em regiões mais profundas do solo, né? São plantas que, em geral, estão mais susceptíveis à queda, né? Então, você quando vê muita queda de, de arbustos e tal, com ventania, é porque, provavelmente, alguns deles não têm aí um sistema mais profundo, tá? Você pegar um pé de milho e dar um empurrãozinho, ele provavelmente vai desabar, porque ele não tem, certo? Uma raiz tão profunda. Então, é a raiz fasciculada. Ô, Rafa, Pode falar. a orquídea também se encaixaria aí? Qual? A orquídea? A orquídea não se encaixaria porque ela na verdade, ela tem aí um tipo de raiz diferentona, tá ligado? Ela tem uma raiz aérea, é um tipo especializado, né? Porque ela vive em regiões mais, geralmente, em cima de outras plantas e tal. E assim, ela não, digamos, apesar dela não se conseguir ancorar profundamente como as dicotiledôneas, tá? Mas não, ela não é, tá? Não é, digamos, uma característica dela ter essa raiz fasciculada, não, tá? Pode até enganar, sim, porque você talvez não perceba uma raiz principal ali facilmente, mas não, ela é uma dicotiledônea, viu? Ela não é mono, não. Posso seguir? Pode. Obrigado. Então, nós temos as dicotiledôneas do outro lado, com raiz pivotante ou axial, tá? Então, eu sempre pergunto ao pessoal lá, quem joga futsal, eu falo pergunto qual é a função do pivô. Eles falam fazer gol, tá? Porque, digamos, o cara que vai seguir, né, para a linha do gol. Então, o pivô aqui, a raiz pivotante, tem um ramo principal, certo? Da qual emergem outros ramos de raízes menores, tá? Então, essa é a característica. Essas aqui são difíceis de você derrubar, tá? Não é qualquer ventinho que vai derrubar uma planta com raiz pivotante, não. Nós também podemos identificar diferenças em termos de caule, tá? Por exemplo, as monocotiledôneas têm o caule, tá? Comumente na forma de rizoma ou de colmo. Quando você pega uma cana ou um bambu, você tem meio que uns gominhos, né? Pronto. É comum você encontrar aquilo ali. Enquanto que as outras plantas das eudicotiledôneas têm basicamente um tronco mais, digamos, comum de se encontrar, né? Aquele que é espesso, né? Que tem um bom crescimento secundário, tá? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Só um momentinho. Pronto. Uma outra coisa é que os caules de monocotiledôneas têm os seus vasos condutores de seiva, eles estão dispostos de forma irregular, certo? Então, aqui você tem os vasos de uma maneira aleatória e distribuídos nesse caule, né? Você pegou o caule, cortou e observou isso, tá? Não existe uma ordem determinando aqui onde eles vão estar.
diferentemente dos feixes vasculares, né, dos vasos vasculares de uma eudicotiledônea, que tendem, né, com a planta já madura, tendem a ficar concentrados na parte um pouquinho mais distante do núcleo, tá? A parte mais periférica, dispostos em círculos, certo? Tranquilo, tranquilo até aqui, gente? Certo. Tudo tranquilo. Folhas. As folhas das monocotiledôneas são paralelinérvias, ou seja, elas têm as nervuras, né, como se fossem aquelas veinhas por onde passam ali, por onde chega a seiva, né? Ela é paralela a esses veios da folha, tá? Então é muito comum você observar um pé de milho, uma cana, um capim, trigo, arroz, todas essas plantas da família das gramíneas. Exatamente, Rebeca. Vertical, perfeitamente, é isso mesmo. Já as eudicotiledôneas não tem folhas paralelinérvias. Eu poderia colocar não paralelinérvia, mas elas podem ser reticuladas, peninérvia, palminérvia. O importante é que você não vai encontrar estrutura paralelinérvia, tá? Nas eudicotiledôneas. As nervuras, elas têm padrões diferenciados aqui. Em relação à flor, você encontra nas monocotiledôneas geralmente flores trímeras, ou seja, tem 3 pétalas e sépalas, tá? Em número de 3. Enquanto que nas eudicotiledôneas, essas flores são basicamente em número de 5, ou essas pétalas, perdão. E às vezes você pode encontrar 4, tá? Mas o mais comum é 5 mesmo. E aqui, claro, a semente, tá? Monocotiledônea tem o seu embrião que está lá dentro da semente, tá? Esse embrião só tem um cotilédone e as eudicotiledôneas têm 2 cotilédones. Então foi basicamente isso a aula, a última aula presencial que teve aquele problema técnico. Então eu queria só que vocês lembrassem isso, que as monocotiledôneas tem como seus principais é, exemplos as plantas da família das gramíneas, tá? A chamada poácea, certo? Então, tudo que for gramínea, você já sabe que é monocotiledônea. Já um pé de manga, um pé de pimenta, tá? Um pé de graviola, feijão, tá? É dicotiledônea. Vocês já devem ter feito aquela experiência de colocar uma sementinha de feijão no algodão e esperar, algodão molhado, claro, e esperar ela germinar. Você vai ver que você vai identificar essas estruturas aí. Podemos prosseguir, pessoal? Vamos embora. Beleza. Só um momentinho. Bom dia, doutor Iago.
Peraí que eu acho que tem um aluno tentando entrar aqui. Um momentinho, pessoal. Tranquilo, Iago? Foi, ela falou comigo aqui. Obrigado. Todo mundo consegue visualizar aí? Angiospermas, raiz, caule e folha? Maravilha. Fuleiragem que quem fez esse slide, ele tá público aí na internet. Colocou uma gimnosperma na capa com o nome angiosperma. Aí é bronca. Mas vamos lá. Pois é. As angiospermas, gente, são aquele grupo que nós consideramos mais bem-sucedido no reino vegetal, certo? São as plantas com flores e com frutos, tá? Fanerógamas também são assim chamadas, porque fanero significa flor, tá? Então, plantas em relação à flor aí. Então, elas têm o maior número de espécies de plantas, certo? Muita espécie. Todo dia a gente descobre nova. Se a gente for para um museu pegar lá, a gente chama de herbário, né? Se a gente for para um herbário e pegar lá amostras e olhar direitinho, você pode descobrir uma espécie nova lá mesmo. Acaba pensando que é a mesma espécie, não é. E elas têm essa característica de ter a semente guardadinha dentro do fruto, né? Angio significa vaso. Então, elas já têm aí raízes, caule, folha, flor, fruto, semente, tá? Podem ser classificadas em diferentes portes, né? Como arbustivo, são os arbustos, né? As herbáceas, como, por exemplo, um pé de coentro, tá? Ela é herbácea, ela tem pouca lignina, né? Aquela substância mais resistente. E pode ser arbórea, certo? São as árvores. Então, tá aí, herbácea, arbusto e arbórea. Vamos às raízes, gente. Isso aqui vocês devem ter visto no ensino fundamental, então vamos dar uma relembrada. A raiz, vocês sabem que tem como função a fixação da planta num substrato, seja ele qual for. A planta que Vitor falou, por exemplo, muitas vezes é encontrada em cima de outras plantas, então ela tem que ter um tipo de raiz especializada para isso. Então, fixação, sim, é importante, mas também nutrição. A planta precisa dos compostos necessários, né, para a matéria-prima de seus hormônios, de seus carboidratos, de seus lipídios, etc. Então, a raiz absorve água e sais minerais, né, direto do solo ou do substrato onde ela estiver. Esse conjunto aí, absorvido diretamente do substrato, nós chamamos de seiva bruta, porque essa seiva bruta ainda não foi utilizada, né, para gerar os compostos secundários, que seriam os hormônios e tudo mais. Algumas raízes, além de fixarem a planta e contribuírem para a absorção de nutrientes, também conservam, né,
em seu interior substâncias de reserva, tá? A gente não tem a nossa gordurinha, a gente não tem também no nosso músculo o glicogênio, que são substâncias de reserva, as plantas também têm, tá? E algumas delas guardam essa substância de reserva na raiz. Exemplo clássico, a mandioca aí, se tiver pouco ácido cianídrico, nós chamamos de macaxeira, né? Macaxeira tem muito amido, muito amido, tá? E a cenoura também aí é um outro exemplo. E as raízes têm como característica o chamado geotropismo positivo. Geo é terra, tropismo é crescimento ou afinidade. Então ela cresce em direção ao centro da terra, tá? Isso é uma característica básica das raízes. Então esse crescimento vegetal é orientado pela força da gravidade em direção ao centro da terra. Alguma dúvida até aqui? Eu vou Não, perguntando, pode seguir. eu vou perguntando porque às vezes corta alguma coisa da internet, então eu vou só para garantir, viu, gente? Então, além disso, as raízes têm o chamado fototropismo negativo, ou seja, se tropismo é esse crescimento e foto é luz, então é como se a raiz fugisse da luz, tá certo? É meio que um padrão, assim. Então, a raiz não tem, guardadas as exceções que devem haver aí, né? As raízes não têm afinidade por luz. Então, ela foge dessa luz. E você tem aí diferentes regiões da raiz. As pessoas às vezes se perguntam como é que a raiz consegue penetrar, às vezes, tão profundamente em solos, às vezes, super, super duros, né? É porque a raiz ela tem aí, lá embaixo a chamada coifa, né? Que é uma estrutura extremamente resistente, tá? Que consegue sim sair cortando a terra e se aprofundando. Você tem a chamada zona de ramificação, aqui, né, de onde partem os ramos, né? A zona pilífera, né, que tem estruturas semelhantes a pelinhos, que tem a função de aumentar a superfície, né, de absorção. Tem a chamada região de crescimento, onde você tem uma atividade intensa aqui de proliferação celular. Deixa eu só identificar aqui. E tem essa região lisa aí, que não tem tantos prolongamentos, tantos pelos aí. Então você tem aqueles vários tipos de raiz, os dois principais são, do lado esquerdo, raiz fasciculada, comum em monocotiledôneas, e raiz pivotante, né? Também chamada de axial, que tem um ramo principal da raiz, da qual emergem os demais. Mas nós também podemos classificar as raízes de acordo com o hábito da planta e da raiz, tá? Então, você tem as chamadas raízes terrestres subterrâneas, que são as mais comuns. Tem as chamadas raízes aéreas, né? Por exemplo, aquelas de plantinhas que vivem em cima de árvores gigantescas, né? Para conseguir luz. E até algumas aquáticas, né? É engraçado que é o caminho inverso que a planta faz, evolutivamente falando.
Vocês têm raízes tuberosas, né? Como eu já falei, né? Que reservam energia. Grande presença de amido. Então tem aí a cenoura, nabo, beterraba, mandioca, batata doce. Você tem algumas adaptações bem interessantes, como as raízes que eram chamadas anteriormente de raízes escoras. Hoje já tem um outro nomezinho lá para mangue, mas ela realmente escora, ela consegue manter a planta firme em regiões lamacentas, de pântano, né? Então você tem esse tipo de adaptação aí. Tem as raízes pneumatóforas, essas aí são responsáveis por permitir um tipo de troca gasosa, certo? Então, como eu falei, tudo tem exceção na natureza, né? Essas aí parece que não estão correndo muito da luz, né? Essas aí parece que não tem medo da luz, porque a adaptação delas aí, no caso, é proporcionar uma maior eficiência de trocas gasosas aí, tá? Respiração. Então, elas necessariamente, nesse caso, estão crescendo para a região aérea da planta. São as raízes pneumatóforas. Você tem algumas raízes bem interessantes, como, por exemplo, as raízes sugadoras. Você tem os austórios, né, que são prolongamentos finíssimos da raiz, que conseguem penetrar em outras plantas e assim acabar sugando a seiva da planta, certo? Quem faz isso são as chamadas plantas parasitas. Tem uma tal de erva de passarinho aí do lado esquerdo, é bem comum essa planta, bem comum mesmo. E ela suga, acho que tem aqui mais para frente mostrando melhor, mas ela suga a seiva bruta da planta, então ela consegue esses nutrientes aí, que é uma beleza. Mas percebam que ela é verdinha, ela faz fotossíntese numa boa. Outras plantas sugam direto a seiva elaborada, já com todos os carboidratos, com todas as substâncias mais refinadas, tá? Então, essas que são 100% parasitas, elas muitas vezes não fazem nem fotossíntese. Já as que são metade parasita, ou M-parasitas, também são chamadas, elas ainda precisam fazer fotossíntese. E é isso que esse texto está falando aqui, tá? As que não fazem fotossíntese são muitas vezes alaranjadas, amareladas, tá? Porque não tem aquela clorofila A e B, certo? Em quantidade adequada. Vocês também têm as chamadas raízes tabulares, né? Que são adaptações aí para um suporte. Lá na Jaqueira, não sei se alguém já foi, tem algumas bem interessantes, assim, muito bonitas essas raízes e muito resistentes, tá? Então, a seleção natural, a evolução forjou aí esse tipo de estrutura para mantê-las firmes, né? Então, realmente, geralmente plantas que crescem bastante. Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza. Qualquer coisa pode falar aí. Vamos em frente. Vocês têm as chamadas plantas ou raízes estrangulantes, tá? Que realmente podem matar a outra planta. Ela utiliza, às vezes, uma planta como uma bengala no início, como algo ali só para dar uma sustentação inicial, mas depois ela toma corpo, né? Algumas dessas podem sim sugar a seiva também e acabam matando a planta, certo? Então são as raízes estrangulantes. Você tem algumas raízes
grampiformes, ou seja, em formato de grampo. Então, elas se fixam a um substrato, né? Geralmente as trepadeiras, né? Que você vê aí nas paredes, né, de certas casas, né? Tudo tomado por planta. Esse tipo de estrutura aí está presente, certo? Raiz grampiforme, em formato de grampo. Tá, então agora eu posso prosseguir para caule, gente. Podemos prosseguir para os tipos de caule. Podemos prosseguir? Beleza, vamos nessa. Então, quais seriam as funções do caule, né? Suporte de folhas, flores e frutos, condução de seivas, né? Você tem aí no interior desse caule uma série de vasos condutores. Alguns vocês vão ver, tem como função a reserva energética, né? Você vai encontrar o amido em grande quantidade em alguns caules, tá? Não é o mais comum, mas você pode encontrar isso. E os caules são normalmente, né, dotados de geotropismo negativo, ou seja, eles crescem no sentido contrário ao do centro da Terra, ou seja, crescem contra a gravidade. Por outro lado, fototropismo positivo, crescem em direção à luz. Então, num caule você vai encontrar as gemas, tá? Que podem ser apicais ou terminais ou laterais. Essas gemas, gente, são basicamente estruturas por onde vai chegar aí o meristema, tá? Que é aquele tecido indiferenciado que vai permitir a proliferação celular, certo? Então você tem essas gemas com o meristema. Você tem então essa divisão aqui em nós, né? De uma região de gema para outra, e os entrenós. E você tem os tipos de caule, que podem ser aéreos, subterrâneos ou aquáticos, tá? Então, os aéreos, eles podem ser eretos, podem ser rastejantes ou trepadores. Vamos ver cada um deles aí. Então, tá aí o tronco, o caule mais comum de todos, né? Que é esse aéreo e ereto. Ele realmente cresce aí em direção à luz, numa boa, uma parte aérea da planta, e você não está vendo aí nenhuma estrutura adaptada a um tipo de ambiente diferente. Você tem alguns caules aéreos eretos que são meio diferentões, tá? Como, por exemplo, os do tipo estipe, tá? Que a gente encontra nos coqueiros, certo? Nas palmeiras, tá? Então, aqui, ó, essas duas palmeiras aqui, tá? Possuem esse tipo de caule chamado estipe. As gramíneas, né, possuem esse tipo de caule aí, do tipo colmo, né, que são tipo gomos, né? Não sei se vocês já viram um pé de cana de açúcar, é mais ou menos assim, tá? Então, o bambu e a cana são exemplos aí do tipo do caule aéreo ereto do tipo colmo, tá? Só que o bambu é oco, né? É oco. E a cana, ela tem aí uma estrutura cheia de em algumas. Deixa eu só ver o que foi que comentou aqui. Comenta qualquer coisa aí, só para eu acessar aqui os comentários. Fala só qualquer coisinha aí. Pronto. Em algumas, normalmente. Ah, tá. Em algumas BRs, normalmente tem canaviais. Exatamente. Exatamente. Então, dentro desse caule aí, tem muita substância de reserva, né?
A cana tem sacarose, né? Muita sacarose. Então, esse tipo aí de estrutura. Vocês também têm o caule do tipo haste, que são bem fininhos. Geralmente, nós encontramos esse tipo aí em plantas com pouca lignina. Plantas com pouca lignina são geralmente chamadas de plantas herbáceas, tipo um pé de coentro, tá? Berinjela, as margaridas. Então, você tem uma haste fininha, tá? Que não deixa de ser um caule. Mas como você tem uma estrutura bem menos robusta, geralmente se chama de haste, mais fininha, né? Alguns caules aéreos e eretos têm uma outra especialização, né? Por exemplo, os cactos têm esses caules divididos em partezinhas chamadas cladódios. Cada cladódio desse aqui, né, é fácil de tirar. Se você puxar um pouquinho mais de força, ele cai. E o que é que o cladódio tem de tão especial? Eles contêm em seu interior muita água. Essa é a principal, digamos, característica dos cladódios presentes aí nos cactos, da família Cactaceae, que, como vocês sabem, é uma angiosperma. Olha o tanto de flores aí que eles possuem, tá? Então, você tem vários cladódios em uma planta, e algumas têm apenas um, né? Algumas são formadas por apenas um cladódio. Eu esqueci o nome desse tipo de planta, o nome comum desse tipo de planta aqui, lado esquerdo. Daqui a pouco eu lembro. A minha morreu aqui, não aguentou o clima úmido de Recife, não. Trouxe do sertão para cá, a bichinha morreu. Alguns, alguns caules aéreos são rastejantes. Lembrando que aéreo é simplesmente o caule que não está enterrado, tá? Não está enterrado, nem está na água. Tá? Então, você tem alguns caules aéreos rastejantes, como, por exemplo, do tipo estolho, dos moranguinhos, tá? Então, tipo, o caule, ele emite um ramo aqui, certo? Que se prolonga até o outro lado, e esse ramo emite raízes. Então, é como se fosse o seguinte, um prolongamento desse caule vai gerar meio que um indivíduo a partir do indivíduo. Então, se você for olhar o DNA de ambos aqui, nessa imagem de baixo, você vai ver que é o mesmo DNA. É como se fosse um prolongamento da planta. Isso é bem interessante, tá? Então, é uma estratégia aí para você ter uma maior disseminação do indivíduo no espaço ali para ocupar, certo? Então, eles podem ser caules aéreos rastejantes. Tranquilo, Elion. Você tem aí os caules aéreos trepadores. Nesse caso aqui, você tem a necessidade de uma planta se fixar num substrato, geralmente para conseguir não só sustentação, mas uma posição privilegiada para conseguir luz solar, tá? Então você precisa. Eita, meu Deus. Obrigado, Cíntia, por avisar. Gente, então vamos parar por aqui hoje, tá? Qualquer dúvida, por favor, falem comigo, vocês têm meu contato aí, certo? No grupo. Eu vou pedir apenas que vocês coloquem o nome de vocês aí e a turma, certo? Nome e turma. Bota aí o nome e a turma no chat. E após isso, estão liberados. Obrigado aí pela participação. E até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida, contem comigo aí.